boa tarde, boa tarde, senhores. Doutor Leandro, aí, no começo da semana estava em São Francisco. Nesse momento, falando diretamente da Lua. Porra, cara. Diretamente da Lua. Isso aí, viajando. Vamos lá, senhores. Vamos a uma aula hoje de complementação à aula passada, né? Então, a aula passada a gente acabou falando sobre recurso ordinário e aí nós analisamos como fazer o recurso ordinário, como elaborar o recurso ordinário, desenvolvimento de teses e assim vai. A aula de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre contrarrazões. As contrarrazões, elas são a resposta ao recurso ordinário. Deixa eu só ver, na semana que vem, eu marquei aula com vocês para dia 27, na semana que vem. Eu vou ver se eu marco outra para o dia 29, tá? Só vou ver minha agenda aqui das audiências. Eu vou ver se eu coloco uma aula extra no dia 29 para a gente falar sobre outras peças ainda, verificar outras peças. Beleza? Mas vamos lá. Vamos trabalhar a ideia das contrarrazões. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Como eu tinha falado, vou fazer a peça 31 hoje, né, com vocês. Essa peça 31 aqui, porque a peça 32 ela está nas aulas do curso passado. Então, eu disponibilizei para vocês as aulas de resolução de peças que eu fiz no exame 42. E aí eu fui verificar, fui puxar aqui a peça da Kelly, se não me engano foi Kelly Amaral, que é a peça 32, ela já está resolvida online na turma passada. Então você tem acesso a esse vídeo nos vídeos que eu mandei e disponibilizei para vocês aí no grupo ou na plataforma, se você estiver no curso online. Então você já tem a resolução da Kelly Amaral. Ficaria faltando uma contrarrazões, que é a do Renato. E aí eu quero trabalhar hoje com vocês essa resolução do Renato. Vamos lá trabalhar a ideia e desenvolver aqui o tema, né? Das contrarrazões, lembrando que contrarrazões nada mais é do que a resposta ao recurso. Então, a gente vai puxar aqui e até antes de iniciar essa análise da peça, quero ver com vocês aqui uma linha recursal que foi me entregue por um aluno e bem bacana, passei aí para vocês, só para a gente entender aqui. Então, aqui nós temos, né, a petição inicial. Estou aqui trazendo com vocês, dá para eu separar em alguns pontos aqui a petição inicial aqui para vocês. Logo depois da petição inicial é expedida uma notificação não dá para fazer aqui, eita, aí, petição inicial. Eu vou, carai, eu não sei como é que faz para trocar a cor. Destaque, cor, aqui. Aí, puta que pariu, aprender a mexer na internet agora. Aqui nós temos a petição inicial. Depois que a petição inicial ela é distribuída, expede-se uma notificação para a empresa para apresentar a defesa. Essa parte aqui é a parte que nós temos de defesas trabalhistas, né? Então, as defesas trabalhistas, elas se dividem em exceções, né, e contestações. Então, dependendo do tipo de defesa que eu vou fazer, ou eu vou fazer uma exceção ou eu vou fazer uma contestação. Vou analisar, se estiver correndo na cidade errada, exceção de incompetência. Se estiver correndo no juiz que seja parcial, exceção de suspeição. Não sendo nenhuma exceção aqui, nos sobra apenas a contestação. Lembrando que a contestação, nós podemos fazer dentro dela uma reconvenção. Já vimos isso aqui e montamos já uma análise sobre isso. Temos a instrução do processo, onde vão coletar as provas. Toma cuidado que se o juiz indeferir a produção de uma prova, nós teremos uma tese de cerceamento de defesa. Então, aqui, algo que eu chamo muita atenção e falei muito hoje com vocês, é que o cerceamento de defesa, ele existe sempre que o juiz indeferir a produção de uma prova. Não importa se você ganhou o processo ou se você perdeu o processo. Não importa isso. Se você quis produzir uma prova e o juiz indeferiu a produção dessa prova,
você tem o cerceamento de defesa. Então, não importa se você ganhou ou perdeu. Quis produzir a prova, o juiz não deixou, vai ter cerceamento, nós vamos alegar isso. Vem a sentença logo em seguida, que é proferida pelo juiz. Essa sentença proferida pelo juiz, ela pode conter alguns vícios, né? Uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade. E aí, nesse caso, nós vamos apresentar embargos de declaração. Embargos de declaração, a peça que vai ser apresentada, né, quando tem vício. Mas, como eu disse na aula passada de recurso ordinário, nós conversamos sobre isso, os últimos exames da OAB, todos esses exames que trouxeram aí recursos, né? Então vamos começar a retroagindo aí. O exame 41, que foi um agravo de petição, ele deixava claro que para apresentar a medida para reverter a sentença. Exame 35 falava que era para reverter porque não tinha nenhum vício ou falha. Exame 31, é um recurso ordinário, falava que não tinha vício ou falha. O exame 38, que foi o agravo de petição, falava que não tinha vício ou falha. O exame 26 falava que não tinha vício ou falha. Então, todos os últimos exames da OAB, quando cai na peça lá, no problema, escrito sentença proferida e como que a sentença foi proferida, vem embaixo falando não há vício ou falha, o que nos leva a entender que não cabe embargos de declaração. Também trouxe aqui a lógica, né, que para ter omissão, para ter uma omissão na sentença, você teria que saber tudo o que a pessoa alegou na petição inicial, tudo que ela alegou na contestação, né? Porque a sentença tem que abordar todos os pontos suscitados na petição inicial e na contestação. Não tendo análise de algum dos pedidos, preliminar ou prescrição, ou até da reconvenção, caberá embargos de declaração aqui. Não havendo esse vício, vamos apresentar recurso ordinário. E o recurso ordinário, o objetivo dele aqui é reformar a sentença, né? O objetivo do recurso ordinário é a reforma da sentença. A gente quer reverter a decisão, porque a decisão ela nos é desfavorável. Então, nesse ponto aqui, presta atenção que você apenas vai apresentar recurso daquilo que é prejudicial para o seu cliente. Aquilo que foi bom para o seu cliente, que não tem como ser melhor para o seu cliente, você não vai recorrer, você não vai falar nada, né? Você não vai pedir, eu quero recorrer disso, mas eu quero que mantenha isso. Não, o recurso é apenas para pedir reforma, né? Eu chamo a atenção em um ponto aqui para vocês, e eu quero voltar aqui até ficar em caixa alta com vocês, para vocês prestarem atenção. Quando a gente vai apresentar o recurso, é natural. Professor, tem gente em outra sala com 3 pessoas. Não sei o que está fazendo nessa outra sala. Faço a menor ideia. Coloca o link no grupo. Porra, velho. Aí é foda, né? Então vou colocar lá. Envia o link. Ok. Vou mandar o link. Então vamos lá. Cadê o 43, grupo 43 aqui? Vocês só me dão trabalho que eu vou te falar. Aqui, vamos lá, encaminhar, 43, aí, pronto. Então já mandei aí para vocês, tá lá no grupo. Peço pro pessoal entrar na sala correta. Já mandaram aqui também para mim. Aí, pronto. Eu não sei, eu não entendo vocês. Puta vida, cara. Puta vida. Não dá para entender vocês. Eu entrei e foi para outra sala. Bueno. Bueno, não tem como ter entrado em outra. Entrou em outro link. Entrou em outro link. Tá lá o link da Espera. Não, dia. professor, o link que está lá anterior está dando em outra sala. A gente estava de 3, 4 pessoas na outra sala. O link anterior. Mas não foi da sala anterior? Não foi de outro dia? Às vezes você Foi pegou de e clicou em ontem. outro dia. Foi no de ontem. Foi, né? Aí, tá vendo? Vamos lá. Então, boa tarde aí. Vamos voltar todo mundo lá. Então, o que eu queria falar com vocês? Que, de fato, e aqui a gente vamos falar de um histórico da OAB. E aí a gente vai voltar nas provas de recursos ordinários. Recurso ordinário, a última vez que caiu foi no exame 35. Né? Então está indo quase para 10 exames aí sem recurso ordinário. Exame 35, estávamos pela empresa. Exame
31, estávamos pela empresa. Exame 26, estávamos pela empresa. Exame 24, estávamos pela empresa. Exame 21, estávamos pela empresa. Exame, aí volta 19, estávamos pela empresa. Exame 15 e 16, estávamos pela empresa. 15 e 16. Então, os últimos 8 recursos ordinários que nós tivemos na prova da OAB, e presta atenção no que eu vou falar agora, porque é uma profecia que vai se cumprir, cedo ou tarde. Os últimos 8 recursos ordinários que caíram na prova da OAB, todos esses recursos nós estávamos pela parte reclamada, pela empresa. E aí é muito fácil você olhar e falar sobre o que você vai recorrer, porque você pega tudo que a empresa perdeu, todas as preliminares que foram afastadas, e aí você recorre dessas teses. Então, não tem muito segredo aqui. Nós tivemos pouquíssimos recursos em favor do trabalhador, né? Atuando como advogado do trabalhador. E aqui eu quero que os senhores prestem atenção, porque se cair um recurso ordinário, eu apostaria um recurso ordinário em favor do trabalhador, você atuando como advogado do trabalhador. E aqui há de se ter uma atenção especial. Há de se ter uma atenção especial. Por quê? Porque às vezes o trabalhador pode ganhar alguma coisa, mas ele poderia ganhar mais do que ele já ganhou. Então, um exemplo muito simples, um exemplo muito fácil. Imagine só uma sentença em que você está pelo trabalhador. A sentença é proferida. O juiz condena a empresa a pagar adicional de periculosidade de 30% sobre o salário mínimo. Opa, peraí. Periculosidade não é salário mínimo. Periculosidade é salário base. Perfeito. Então, olha só. O seu cliente ganhou o pedido? Ganhou. Mas ele poderia ganhar mais daquilo que ele ganhou? Poderia. Então, é nesse ponto que eu acredito que possa ter, por exemplo, algumas teses. Então, isso vai acontecer. A próxima vez que cair um recurso ordinário em favor do trabalhador, defendendo o trabalhador, isso pode acontecer nessa prova, exame 43. Acredito muito que vai ter um monte de pedido que foi improcedente e que não deveria ter sido julgado improcedente. Então, o seu cliente perdeu, né? O trabalhador perdeu, mas você vai recorrer. Exemplos, vamos de exemplos. Uma empresa que faz um acordo individual para reduzir o intervalo de refeição para 30 minutos. Veja, não pode reduzir por acordo individual para empresas. Precisa ser por acordo coletivo. E aí o juiz julga improcedente porque tinha um acordo individual. O juiz acolhe uma norma coletiva, um acordo ou uma convenção, que estava prevendo o adicional de horas extras de 40%, de 30%. E como o acordo e a convenção prevalece sobre a lei, né, o juiz fala, olha, temos que aplicar o acordo e a convenção, ou a convenção coletiva, e julga improcedente o pedido de horas extras com base na lei, que é 50%. Pô, o acordo coletivo é nulo, não tem validade esse acordo, né? Então, teríamos uma tese para se recorrer. Só que pode ter também, por exemplo, essas questões de pedidos julgados procedentes. Ou seja, seu cliente ganhou, só que ele poderia ganhar mais do que ele ganhou. Dou um exemplo aqui. Falei, por exemplo, do adicional de periculosidade, que o juiz condena a empresa a pagar sobre o salário mínimo. Isso está errado, porque o correto é salário base. Então, o seu cliente ganhou o pedido, mas poderia ter ganhado mais. Você pode recorrer disso, porque é prejudicial. A sentença é prejudicial ao seu cliente nesse ponto. Um outro exemplo, olha só. A lei, abra sua CLT, vamos aproveitar, se a gente já vê isso daí também. A lei, artigo 59 da CLT. Olha só o que diz o artigo 59. Pega aí. O artigo 59 da CLT. Esse artigo 59, extras. O caput do artigo 59, ele fala assim, a jornada de trabalho poderá ser aumentada, né, estendida em até 2 horas.
Então, se não me engano, ele vai falar aí que a empresa pode pedir para o trabalhador trabalhar além das 8 horas, limitado a 2 horas diárias. Tem 2 horas diárias. E vem o parágrafo primeiro e fala, olha, se tiver esse acréscimo de horas, ela vai ser remunerada por 50%. Legal. Imagine um trabalhador que trabalhe 4 horas extras por dia. Se o cara trabalhou 4 horas extras por dia, ele vai receber só as 2 que a lei fala que a empresa poderia fazer, ou vai receber as 4 que ele fez? As 4. As 4, porra. O cara trabalhou 4, é óbvio. Precisa ter uma súmula embaixo aí. não tem, se exclui. A súmula é 376, item 1 do TST. Embaixo do artigo 59, acredito muito que ela vai estar em algum lugar aí. Achou? Essa súmula 376 tem um item 1, e ele fala assim, olha, se uma pessoa fizer hora extra, ela tem que receber todas as horas extras que ela fizer. Não vai ficar limitado a 2 horas porque está na lei, né? Então, o que eu peço para vocês entenderem? Que quando um trabalhador, né, quando um empregado entra na justiça, pode ser que ele ganhe alguma coisa, mas ele não ganhe tudo o que ele pediu. Então, o cara pediu 4 horas extras, o juiz manda pagar só 2. Por quê? Porque a lei fala 2. Opa, meu cliente ganhou o pedido. Se meu cliente... não, põe uma camiseta, cara. O iPhone, põe uma camiseta. Não. Daqui eu tô vendo seu iPhone. Aê, pronto. Pelo menos tira o peito da tela. Aí... Aê, obrigado. É porque vocês ficam só vendo eu, né? Então aí eu vejo todo mundo. Aí, o que eu queria falar? Então presta atenção se você estiver defendendo o trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador, ele pode ganhar alguma coisa, mas poderia ser melhor. Eu não sei por que resolvi falar isso para vocês hoje, né? Então, esteja falando aí, esteja fazendo um recurso ordinário aqui hoje no escritório, e aí, como eu estou montando um recurso ordinário pelo trabalhador, me veio isso daí. Mas eu quero que vocês entendam que você sempre vai recorrer de tudo aquilo que for prejudicial para o seu cliente. Estamos tranquilos? Ok. Vamos voltar aqui, então, com aquela telinha, e aí eu passo aqui com vocês. Aí, deixa eu ver que mandaram uma mensagem aqui, chat, deixa eu ver. Seu aluno estava falando isso com um ex-aluno seu hoje. Perfeito, Nadiel. Perfeito. Então, você vai recorrer de tudo aquilo, né? Aí, o que acontece? Quando você apresenta esse recurso ordinário aqui, ó, você apresentou esse recurso ordinário, que o juiz vai fazer um primeiro juízo de admissibilidade. Se tiver tudo certinho, ele vai chamar a parte contrária para fazer as contrarrazões. Então, se o reclamante apresentou o recurso ordinário, a reclamada vai fazer as contrarrazões. Se a reclamada fez o recurso ordinário, o reclamante vai fazer as contrarrazões. Então, é sempre a parte contrária que apresenta as contrarrazões, né? Se o juiz, nesse juízo de admissibilidade aqui, negar segmento, aí negou segmento, agravo de instrumento. Agravo de instrumento. A parte contrária vai apresentar a contraminuta ao agravo de instrumento. Então, ressaltando aqui, um ponto apenas para a gente se localizar aonde nós estamos. Então, nós viemos até recurso ordinário aqui, ó. Nós viemos até esse momento na aula passada. E agora, nós vamos avançar para fazer as contrarrazões. Beleza? Então, voltamos aqui. Vou compartilhar com vocês o problema que nós vamos resolver hoje do Renato. Bom, vamos lá. O Renato, Renato trabalhou como motorista para o restaurante Amargo Limitada, tendo sempre recebido salário fixo no valor de R$ 1.600 mensais. Diariamente, ele dirigia o veículo com as refeições solicitadas pelos clientes, as quais eram entregues por um ajudante. Então, ele dirigia e um ajudante entregava. Ele foi dispensado imotivadamente depois de 2 anos de serviço. Ele ajuizou uma reclamação trabalhista, distribuída à 99ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí, pleiteando diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial estipulado para os funcionários em bares e restaurantes, conforme a convenção coletiva firmada pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes com o Sindicato dos Garçons
e ajudantes em bares e restaurantes, ambos do estado do Piauí. Então eu já sei aqui que eu tenho uma reclamação trabalhista em andamento. Além disso, ele pleiteou o pagamento extraordinário pelo tempo de duração de viagem, de ida e volta ao trabalho, pois ele ficava com o carro da empresa que dirigia, que ficava sob sua guarda. Ele alegou que da residência para o local de trabalho tinham apenas 3 linhas diretas de ônibus, com tarifa modal em cada horário, sendo o transporte insuficiente. Pleiteou o salário in natura pelo uso do veículo do empregador, o qual ficava com Renato ao longo da semana útil, devendo deixá-lo na garagem do empregador durante o final de semana de folga, bem como nas férias. Pleiteou ainda a integração de diárias para a viagem recebidas no valor de R$ 400 por cada viagem ocorrida, relatando que ao longo do contrato viajou a serviço por 3 ocasiões em 3 diferentes meses. E por último, pleiteou diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial com outro motorista, o qual inicialmente trabalhava como maître, mas por força de decisão do INSS, por limitação física, teve a sua função alterada quando percebia R$ 2.000. Então, até agora, que nós temos aqui, ó, toda essa parte aqui, nós temos essa parte falando o que o Renato está pedindo para a reclamação trabalhista. Então, ele pleiteou diferenças salariais por conta da norma coletiva, ele pleiteou o tempo de hora extra pelo deslocamento no trabalho, de ida e volta ao trabalho, salário in natura pelo uso do veículo, diárias para a viagem e diferenças salariais por equiparação. Na audiência, opa, já tivemos audiência então, ó. Na audiência, após a apresentação de defesa, então já foi audiência, já foi defesa, já foi apresentada a contestação, foram dispensados os depoimentos pessoais. A parte autora declarou não ter outras provas. A parte ré requereu a oitiva de uma testemunha, a qual foi indeferida pelo juiz, gerando o inconformismo da ré, que foi registrado em ata de audiência. Então, o reclamado quis produzir prova. O reclamante não quis produzir prova. 10 dias depois do encerramento normal da audiência, o juiz prolatou uma sentença de improcedência total dos pedidos. Improcedência total. Todos os pedidos. Os 5 pedidos foram julgados improcedentes, com custas fixadas em R$ 500, das quais não foi dispensado do pagamento. Presta atenção, ó. Então o juiz julgou improcedente todos os pedidos, condenou o reclamante a pagar as custas, das quais ele não foi dispensado. Ou seja, não houve o acolhimento do pedido de justiça gratuita aqui. Ele não foi dispensado. Nem sei se ele fez esse pedido. Inconformado, o Renato, 15 dias úteis após haver sido notificado da decisão de improcedência dos pedidos, apresentou a medida jurídica cabível para tentar revertê-la. Opa, peraí. Então teve a sentença de improcedência, o reclamante foi condenado às custas e ele não se conformou. 15 dias depois, 15 dias úteis depois, ele apresentou a medida, apresentou a medida jurídica cabível para tentar revertê-la. Qual medida cabível o Renato apresentou para tentar reverter essa decisão? Recurso ordinário. Recurso ordinário. Não existe outro recurso que a gente pode apresentar de uma sentença. Ele apresentou o recurso ordinário. E com uma informação muito importante, sem juntar qualquer documento, com a peça processual. Então, ele apresentou apenas o recurso ordinário, não juntou nenhum documento. O que foi, Paulo? Paulo falou aí? Ele é deserto? O que é isso? Opa, vamos chegar aí exatamente nesse ponto. Perguntas surgindo aqui. Perguntas surgindo, por gentileza, qual o número desse caso? 31, obrigado. Beleza, já viram aí. Você foi notificado como advogado da empresa, então você está pela reclamada, para apresentar a peça prático-profissional em nome do seu cliente. Redige apresentando os argumentos. Veja, se você parar para refletir, identificação da peça, vamos ver. Já teve reclamação trabalhista, né? Já tivemos a reclamação trabalhista, já teve a contestação, foi feita a instrução do processo aqui. Só que nessa instrução teve o cerceamento, porque foi indeferida a produção de prova. Em seguida veio a sentença. E essa sentença foi uma sentença de improcedência.
Todos os pedidos foram improcedentes. A minha cliente está felizona com isso. Veio e apresentou o RO do reclamante. E esse RO foi recebido. Esse daqui, ó, último andamento processual. Bom, se a gente vai naquela tela, lá naquela linha recursal que nós temos, por lógica, basta você fazer essa análise. Depois do recurso ordinário, qual é a peça seguinte que eu tenho que fazer? E aí pode ter gente que fala assim, Raio Orestes, eu não sei, porque não falou se foi recebido ou não pelo juiz. Uai, recurso ordinário. Quem apresentou foi o reclamante. E agora a empresa foi chamada, por óbvio o recurso foi recebido, e agora a gente vai apresentar as contrarrazões do recurso ordinário. Porque se o recurso não fosse recebido, se não tivesse o recebimento desse recurso, aí nós estaríamos falando de um agravo de instrumento. Falar, se tivesse assim, o juiz negou seguimento ao recurso, pô, então tem que apresentar agravo. Quem que apresentaria agravo? O próprio reclamante. Porque quem apresenta o agravo é quem apresenta o recurso. Vocês entenderam isso? Então não tem como ser outra peça a não ser as contrarrazões de recurso ordinário. Vou deixar já aqui contrarrazões de recurso ordinário. Não tem como ser diferente. Todo mundo, acredito eu, que conseguiu visualizar isso aqui na nossa estrutura. Fazendo contrarrazões, como que eu vou organizar a estrutura das minhas contrarrazões? Bom, as contrarrazões é resposta ao recurso. Se é uma resposta ao recurso, eu utilizo a mesma estrutura física do recurso. Eu vou utilizar uma peça de interposição e as razões do recurso, e as contrarrazões, né, do recurso. Então, a primeira parte aqui, deixa eu tirar aqui primeira parte aqui, vamos colocar assim, primeira parte, que é a peça de interposição das nossas contrarrazões, a gente faz como? Bom, vamos fazer o endereçamento. Depois do endereçamento, identificação dos 3 P's, tranquilaço. Depois da identificação dos 3 P's, bom, lá no recurso a gente pede o recebimento e remessa. Nas contrarrazões nós vamos pedir o recebimento e remessa. Legal. Lá no recurso ordinário, a gente pede notificação para apresentar contrarrazões. Faz sentido eu falar disso aqui? Não, porque eu estou apresentando as contrarrazões. Eu fui notificado. Então, eu não vou falar de notificação, mas eu falo dos pressupostos. Quais pressupostos eu vou falar? Tempestividade e representação processual. Tempestividade e representação processual. Vou fazer o encerramento da minha peça, vou para a segunda parte. A segunda parte, que na verdade serão as minhas contrarrazões. Como que eu faço aí as minhas contrarrazões? Bom, vou fazer o endereçamento, vou fazer uma simples identificação do processo, vou colocar o puxa-saco, vou colocar as minhas teses. Lembrando que as teses na contrarrazão, isso aqui eu lembro ter mencionado com vocês, nas contrarrazões, as teses, verifique primeiro a questão dos pressupostos, né? Dos pressupostos do RO. Por quê? Porque às vezes o juiz recebe o RO errado. Então eu vou analisar para ver se tem os pressupostos. Se não tiver um pressuposto, o recurso não deve ser conhecido, né? E aí a gente vai para as nossas teses. E aqui nas teses a gente vai pedir que o recurso não seja provido. Finalizo com a conclusão e nessa conclusão a gente vai pedir que o recurso ordinário não seja conhecido e não seja provido. Então, muito fácil, muito simples a estrutura lógica das contrarrazões. 2 partes, uma peça de interposição, segunda parte, as contrarrazões. Então, uma peça de interposição, do outro lado, as contrarrazões. A peça de interposição eu abro com o endereçamento, identificação dos 3 P's, recebimento e remessa. Falo dos pressupostos, que apenas é tempestividade e representação. Não existe preparo nas contrarrazões. A segunda parte, endereçamento, identificação do processo bem simples, o puxa-saco, as teses. Lembrando que nessas teses eu separo em 2 partes para fazer com calma. Primeiro os pressupostos, né?
verificar se o recurso do reclamante é tempestivo, se tem representação processual e se foi feito o preparo. Aí eu vou analisar isso aí, porque se não teve nada disso, ele não deve ser conhecido. Ou se não teve um deles, não deve ser conhecido. Falo das teses, que é para a manutenção da Parece. sentença, né? Sempre aqui o objetivo nas minhas teses é manter a sentença, né? Pedindo que o recurso não seja provido. E aí, a conclusão que o RO não seja conhecido, não seja provido. Fácil ou difícil daqui, senhores? Até agora. Até agora, tranquilo, sossegado. Meu é 019. Perfeito. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e separar as principais informações do problema. Então, vamos separar item por item, tema por tema, frase por frase. Deixa eu só fechar aqui e tirar esses. Pronto. Vamos separar agora as informações. Que informações? Bom, opa. Renato trabalhou como motorista, então já fala que Renato era motorista, né? Renato, motorista. Ele trabalhou para quem? Para o restaurante Amargo Limitada, tendo salário fixo de R$ 1.600 mensais. Já tenho aqui alguns dados. Diariamente dirigia o veículo com as refeições solicitadas pelos clientes, as quais eram entregues por um ajudante. Legal. Foi dispensado após 2 anos. Não fala data de admissão, não fala data de dispensa, não fala data de distribuição, né? Não fala nada disso. Ajuizou a reclamação trabalhista para a 99ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí, pleiteando diferenças salariais. Então, olha, primeiro pedido que ele fez. O que ele pediu aqui na reclamação trabalhista? Vamos deixar assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pedidos que ele fez. Diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial. Pleiteou também o pagamento extraordinário pelo tempo de duração de viagem. Pleiteou também o salário in natura. Pleiteou ainda a integração. E, por último, pleiteou as diferenças salariais. Isso daqui é o que ele pediu, que estava na reclamação trabalhista dele. Então, ele pediu diferenças salariais com base na aplicação de piso salarial. Piso salarial aqui, ó, em convenção coletiva. Pagamento extraordinário pelo tempo de duração de ida e volta ao trabalho. Olha só, pagamento extraordinário pelo tempo de ida e volta ao trabalho. Pleiteou o salário in natura pelo uso de veículo do empregador. Pleiteou a integração das diárias para viagem e diferenças salariais por equiparação com outro motorista. Legal. Na audiência, após a apresentação de defesa com documentos, foram dispensados os depoimentos pessoais. A parte autora declarou não ter outras provas. A parte ré requeriu a oitiva de uma testemunha, a qual foi indeferida pelo juiz, gerando um inconformismo da parte ré registrado em ata. Opa! Aqui eu tenho um ponto interessante. Aqui eu tenho um cerceamento de defesa. Eu tenho um cerceamento de defesa aqui. Por quê? Porque o juiz indeferiu a produção da prova. Tá aqui, ó. Legal. 10 dias depois do encerramento normal da audiência, o juiz prolatou sentença de improcedência total dos pedidos. Opa! Então aqui, ó, todos os pedidos, como foram julgados? Improcedentes, ó, improcedente, todos eles. Improcedente, esse também foi improcedente. Todos improcedentes. Com custas fixadas em R$ 500, das quais não foi dispensado do pagamento. Ou seja, se ele quiser recorrer, ele tem que pagar as custas, porque ele perdeu tudo, né? Então, o juiz prolatou sentença de improcedência total. Também tem aqui essa informação. Inconformado, Renato, 15 dias úteis após ter sido notificada a decisão de improcedência, apresentou a medida jurídica cabível. Pô, 15 dias? 15 dias está bem fora, né? Porque o prazo de recurso na trabalhista, quanto que é? 8 dias. 15 é lá da cível. A gente nem mexe com esse negócio aí de 15 dias. Então, eu já sei que o recurso dele foi apresentado fora do prazo. Aqui nós vamos ter uma questão de intempestividade, né? Intempestividade, porque apresentou fora do prazo. E ele apresentou sem juntar nenhum documento. Vocês lembram, e eu falei isso para vocês, que quando você vai recorrer, você tem que pagar as custas, você tem que pagar o depósito recursal se estiver pela empresa. O reclamante, ele só paga as custas se ele perder tudo.
que foi o caso. E aí ele só seria isento se tivesse justiça gratuita. Ele não foi isento, então ele teria que pagar. Opa, aqui, ó, sem juntar qualquer documento, nós temos uma típica hipótese do quê? De deserção. Deserto. Deserção. Deserto. Recurso é deserto. Então, intempestividade. Recurso fora do prazo. Você pode escrever, não tem problema. Deserção é ausência de pagamento das custas processuais. Sem problema nenhum. Você foi notificado pela empresa para apresentar essa prática profissional. Faça seu RO. Veja, suas contrarrazões, né? Eu já tenho aqui todos os argumentos, tudo já está pronto aqui, ó. Tudo está pronto. Mas que doido, que doido. Se a gente pegar essa parte aqui, essa estrutura das contrarrazões, e a gente for fazer essa estrutura, olha só que legal. Endereçamento eu já tenho, porque eu tenho aqui, ó, 90ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí. Eu tenho esse endereçamento. A identificação dos 3 P's, processo, partes e peça, processo eu não tenho, mas então eu vou colocar só aqui os 3 pontinhos. As partes eu tenho. Eu tenho aqui, ó, Renato, que é o motorista reclamante, Restaurante Amargo, que é a reclamada. Recebimento e remessa estrutural, pressupostos estrutural. Contrarrazões, eu vou fazer endereçamento para quem? Bom, eu vou endereçar para o TRT. As contrarrazões, eu apresento ela para o juiz, peço a interposição para mandar para o TRT. Vou fazer uma simples identificação do processo, vou deixar aqui, ó, também já está aqui. Vou colocar o puxa-saco e vou vir com as minhas teses. Bom, das teses, primeiro eu vou visualizar. Teve algum pressuposto que não foi preenchido para que o recurso não seja conhecido? Bom, teve, olha, porra, a gente viu aqui, tivemos 2 aqui, ó, tivemos 2. A intempestividade e a deserção. Opa! Intempestividade e deserção. Então, eu vou falar dessas 2 teses aqui no começo. São as 2 primeiras teses que eu vou falar. O recurso nem ser lido pelo tribunal. Legal. Mas esse pressuposto a gente fala nas contrarrazões e não lá na interposição, é isso? Não na interposição. Na Interposição interposição, eu vou falar com o dos juiz. pressupostos aqui, ó, das contrarrazões. As contrarrazões são tempestivas. Eu tenho regular representação. Então eu falo para o juiz, falo assim, ó, a minha contrarrazão ela tá ok, tem representatividade e ela é Isso, tempestiva. exatamente. Beleza. Aí Perfeito. os outros pressupostos eu vou falar lá nas A contrarrazões. intempestividade, a Entendi. deserção e a inexistência, se for um caso, por exemplo, com relação à procuração, você vai colocar aqui nas teses, beleza? Ok. Aí nós vamos para as teses, para tentar manter a sentença. O pessoal aqui perguntando, deixa eu ver aqui. Só não entendi porque ele fez o recurso 15 dias após ter notificado da sentença. Bueno, sabe por que ele fez 15 dias depois? Ele é burro, bueno. Porque o pessoal que é da Cível lá, foi trabalhar na Cível, aí pegou um processo trabalhista e não sabe que na Justiça do Trabalho é 8 dias. O cara está utilizando lá o prazo da Cível. Então, é um cara que não tem contato com a Justiça do Trabalho. E o juiz acabou recebendo. Entendeu? Não tem preparo? Tem preparo, Maria Piedade. Por isso que está aqui. A gente vai falar aqui da deserção. Caso eu falar dos pressupostos no final, tem problema? William, não tem problema, né? Você tem que colocar isso daí em algum lugar da tua peça. Correto é colocar no começo. Correto é colocar no começo. Já falei isso. Mas, se você não colocar no começo, lembrou no final, não tem problema. Você coloca no final, tá? Colocando em cima ou embaixo, você pode colocar aonde quiser. Não tem problema. Pode ficar à vontade, com toda delicadeza, claro, né? Você pode colocar aonde quiser, desde que seja aí dentro, entre o PS, entre o puxa-saco e a conclusão. Beleza? Agora nós vamos vir para as teses da nossa contrarrazão. Bom, vou falar de diferença salarial, vou falar do extraordinário, vou falar do salário in natura, da integração das diárias e das diárias e da diferença por equiparação. Eu vou falar de tudo isso aqui, ó, pedindo que o recurso não seja provido para manter esse recurso, para manter a sentença. Só que aí tem mais uma informação, que é o cerceamento de defesa. Orestes, espera aí que eu não entendi muito bem. Porque eu ganhei a sentença inteira. Por que eu pediria para anular a sentença, para voltar e produzir a prova? Porque o juiz entendeu pela improcedência. A gente não sabe o que o tribunal vai entender.
Então, pode ser que o tribunal entenda diferente. Pode ser que o tribunal entenda que você tivesse que ouvir uma testemunha. Pode ser que o tribunal entenda que, se como você não ouviu testemunha, você não provou alguma coisa. Então, a gente vai falar do cerceamento. Quando? O correto aqui, o adequado, seria depois dos pressupostos, né? E antes do mérito. Correto seria, de fato, nessa meiuca aqui, ó, para falar que o recurso não tem que ser conhecido. Ó, o recurso nem tem que ser lido pelo tribunal, nem lê. Mas se ele for lido, primeira coisa, eu queria ter ouvido uma testemunha e o juiz não deixou. Cerceamento. Terceira coisa, se não acolheu o cerceamento, tem que manter a improcedência de tudo. Tudo tem que continuar sendo improcedente. Então, essa é a estrutura lógica mais adequada das contrarrazões. Provavelmente, num gabarito de prova, viria mais ou menos desse jeitinho aqui. Beleza? E aqui a gente consegue estruturar a peça inteira nossa. A gente só vai agora precisar redigir. Olha que doido. Você só precisa agora escrever. Você gasta meia hora para fazer isso daqui na tua prova. Meia hora. Meia hora. Você gasta para fazer isso aqui, estruturar tudo. Gasta mais uma hora pesquisando na internet, porque aí agora a gente vai. Depois que você fez toda essa estrutura, a gente vai fazer o quê? Bom, eu vou lá no índice, em piso salarial, em cerceamento de defesa, eu vou em tempestividade, pagamento de custas, eu vou em tempo de duração de ida e volta ao trabalho, eu vou de salário in natura, integração de diárias, tudo isso vai pesquisando no índice, né? Para achar os fundamentos, o porquê a sentença tem que ser mantida, o porquê vai ter o cerceamento, o porquê vai ter a deserção, a intempestividade. E com isso, você achou os artigos, mais uma hora para você fazer isso, sobra uma hora e meia para você escrever. E a gente consegue escrever isso daqui em 15, 20 minutos. Estamos tranquilos? Então, estruturada aqui a nossa peça. O Igor perguntando, Orestes, fundamentação 900 da CLT? 900 da CLT. Perfeito, Igor. Perfeito. Vou fazer um intervalo aqui, pegar um chá para mim. Enquanto isso, vocês tomem um café, pode ir no banheiro, pode dar uma relaxada, fazer uma ginástica laboral, tá? A gente volta daqui 12 minutos, às 18. Natália e Jaildo, tá com o microfone aberto. Vamos lá, senhores. De volta aqui. Vou beijar um chazinho. Utilizei uma erva sensacional que ajuda a acalmar. Chama camomila. Camomila. Fica a minha dica aqui para vocês que estiverem estressados. Tomem chá de camomila. Professor, Edson pergunta, conciliador? Diga lá, conciliador. você pode tirar uma dúvida, por favor? Claro. Na interposição, você colocou lá que o recurso é tempestivo. O recurso dele é intempestivo, né? É isso. Porque se colocar intempestivo, nós não dá seguimento a isso. Isso. Se falar que o recurso é intempestivo, o tribunal não deve conhecer o recurso. Você vai vendo? Ok. Entendeu? Exato. O Edson perguntando, professor, essas novas teses vinculantes já estão valendo? Não para a sua prova, Edson. Pode ficar tranquilo. Relaxa com isso. Então, não vai ser para a sua prova, nem vai ser para as próximas provas aí da OAB. Essas teses estão lá para frente ainda. Pode ficar sossegado com isso. Vamos lá, escrever a nossa contrarrazão, né? Então, vamos fazer aqui. Escrevendo, então, a peça de interposição. Então, vamos lá. Começamos pelo endereçamento. Então, como sempre, ao douto juízo da 90ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí. Vou deixar tudo maiúsculo aqui por conta do meu toque. Identificação dos 3 P's. Bom, vou fazer aqui, ó, processo número. E aí, cuidado, porque tem o Renato, que é o reclamante, e tem o Restaurante Amargo, que é a reclamada. Quem que é o meu cliente? Restaurante Amargo. Então eu vou começar pelo Restaurante Amargo. Eu começo a peça por ele. Sempre que eu vou começar uma peça, eu começo a peça pelo nome do meu cliente. E apenas do meu cliente. Essa não é dúvida minha, Orestes. Eu sempre pensava isso. Então vamos lá, Paulo. Sempre que você vai iniciar uma peça, você vai iniciar com o nome do seu cliente. Qualquer peça você inicia com o nome do seu cliente.
Se você inverte, você não pontua 0,20, que é dado para você. Então, assim, não importa se o seu cliente é o reclamante ou a reclamada. Você vai iniciar pelo nome do seu cliente. Então, restaurante Amargo Limitada. E aí, já qualificado nos autos da ação trabalhista que lhe move, aí sim você vai colocar Renato, né? Processo acima, por intermédio de seu advogado, abaixo assinado. Pode, Aurélia, quero colocar procuração anexa, não quer, não tem problema, pode ficar tranquilo. Não precisa de procuração anexa porque você já está no processo, né? Está nas contrarrazões. Então, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem a presença de Vossa Excelência apresentar, aí a gente maiúsculo coloca, contrarrazões de recurso ordinário. Nos termos do artigo 900 da CLT, em laudas apartadas, requerendo o seu recebimento e remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho, tá? Tribunal Regional do Trabalho da Pontinho Região. Orestes, posso colocar a região? Beleza. Piauí, Teresina, Piauí. Tu sabe qual que é a região do Piauí? Vai lá na CLT, vai ter o artigo 674, tem a região. Você pode colocar, não tem problema nenhum. Não quer arriscar? Pô, melhor coisa do mundo. Coloca pontinho, beleza. Resolveu tua vida. Já pedimos, então, recebimento e remessa. Para fechar essa peça de interposição, a gente apenas precisa falar dos pressupostos. Mas, de novo, estes pressupostos são os pressupostos de quem? Das minhas contrarrazões. Então, eu vou falar que as minhas contrarrazões são tempestivas, que eu tenho a representação processual adequada. Então, é a mesma coisa do recurso ordinário lá que eu falo. Então, informa que apresente, que as contrarrazões, que as contrarrazões de recurso ordinário são tempestivas, eis que apresentadas no prazo legal de 8 dias úteis, bem como que existe regular representação processual. Ponto. Termos em que pede deferimento, ponto. Local, vírgula, data, ponto. Advogado, ponto. OB. Ponto. Essa é a peça de interposição. Não tem nada mais simples do que isso aqui. Certamente, se cair isso daqui na tua prova, você vai ter 0,10 para o endereçamento, 0,10 pela parte, 0,10 pelo artigo, 0,10 pela parte contrária, 0,10 pelo recebimento e remessa, 0,10 por falar da tempestividade. Aqui você vai ter 0,60, 0,70, sim. Entregue, de graça. Por favor, uma parte. Diga lá, Edmilson. Não tem custas nas contrarrazões? Não tem custas, porque aonde que são pagas as custas, Edmilson? No Aí, no recurso. caso, lá no recurso, né? Isso, o recurso que tem que pagar as custas. Viu? As contrarrazões, eu só estou respondendo ao recurso, entendeu? Ok. Beleza. Ok. Gato. Aí nós vamos para a segunda parte, endereçamento das contrarrazões. O endereçamento das contrarrazões vai ser feito ao TRT. Então, ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3 pontinhos, região. Ponto. Vamos fazer aquela simples identificação do processo. Então, vamos colocar o que aqui, ó? Reclamante, Renato, reclamado ou reclamada, restaurante Amar Limitada, processo número. A gente Ora, coloca essa aí, essa no caso, o reclamante é primeiro. Tanto faz, reclamante ou reclamado primeiro. Quer inverter aqui, pode inverter. Aqui não tem. Isso aqui é só para mostrar que você sabe. Quer colocar reclamado, restaurante, reclamante, Renato? Não tem problema nenhum aqui. É aqui que você não pode errar. É aqui, na abertura. Aqui na abertura da sua petição, sempre tem que ser o seu cliente. Entendeu? Okay? Beleza, obrigado. Beleza. Aí eu venho com o puxa-saco. Então vamos lá com o puxa-saco. O que a gente vai escrever? Igualzinho no recurso ordinário. Egrégio, tribunal, nobres, egrégio, tribunal, vírgula. Vou nem escrever em maiúsculo para não ficar tão pesado. Egrégio, tribunal,
nobres julgadores. Aí. Quer colocar alguma frase de efeito? Pode colocar uma frase de efeito. A sentença merece ser mantida pelos motivos abaixo expostos. Ponto. Como não é recurso. Perdão. No recurso ordinário, a gente pede a reforma. A sentença merece ser reformada. Aqui não. Aqui a sentença merece ser mantida, né? Vamos falar, então, primeiro desses pressupostos. Então, intempestividade. Olha só, o que eu vou alegar aqui na intempestividade? Eu tenho que falar que o recurso foi apresentado fora do prazo. Então, como que eu vou alegar isso? Eu vou simplesmente falar que o reclamante apresentou, eu só vou inverter, olha só. O reclamante apresentou a medida jurídica cabível para tentar reverter a decisão, ou seja, o recurso ordinário, 15 dias úteis após ter sido notificado da decisão de improcedência dos pedidos. Por que ele é intempestivo? Então, assim, o recurso é intempestivo, pois apresentado fora do prazo legal, uma vez que o prazo para apresentação de recurso ordinário é de 8 dias úteis, conforme exposto no artigo 895, inciso 1 da CLT. Artigo 895, inciso 1 da CLT. Ponto. Ora, aí se não colocar o artigo aí, pontua também, não? Não, você vai pontuar se você falar que foi intempestivo. O artigo você não vai pontuar. Então você fala assim, o recurso é intempestivo porque foi apresentado fora do prazo e o prazo é de 8 dias. Você pontua a tese, você não vai pontuar o artigo de lei. Então, o recurso é intempestivo, pois apresentado fora do prazo legal, uma vez que o prazo para apresentação do recurso ordinário é de 8 dias úteis, conforme o artigo tal. Assim, Pois é, mas aí no caso o artigo aí tem pontuação para ele também? tem tese e artigo. Ah, tá bom. Obrigado. Sempre que você colocar uma tese, vem o artigo. Tese, vem o artigo. Ok. Assim, requer que o recurso ordinário do reclamante não seja conhecido. Ponto. Só isso. A mesma coisa a gente vai fazer na deserção. Então, olha só. Na deserção, a gente vai falar, então. O juiz prolatou sentença de improcedência total dos pedidos, com custas fixadas em R$500, das quais, aí vamos escrever aqui, só explicar um pouquinho melhor, né? Das quais o reclamante não foi dispensado do pagamento. Bom, ocorre que o reclamante apresentou o recurso ordinário sem juntar qualquer documento com a peça processual. Nos termos do artigo 789, parágrafo 1º da CLT e súmula 245 do TST, a parte deve comprovar o pagamento das custas quando da interposição do recurso ordinário, o que não foi feito pelo reclamante. Assim, o recurso ordinário está deserto, pois ausente o pagamento das custas. Pronto. Mesma coisa, a mesma frase que a gente vai utilizar. Requer que o recurso não seja conhecido. Requer que o recurso não seja conhecido. Então, 2 itens iniciais aqui, extremamente simples para você pontuar. Da deserção, né, ausência de pagamento de custas, e da intempestividade, porque é apresentado fora do prazo. Muito suave. Deixa eu dar um enter aqui só para cerceamento ficar lá do outro baixo. A gente vem com a segunda parte, né, que entrariam nas teses. Só que antes de falar das teses de mérito propriamente dito, a gente tem que falar do cerceamento, né? Porque se o recurso for conhecido pelo tribunal, se o tribunal falar assim, não, foda-se, ele não precisava pagar nada, eu estou dando gratuidade para ele, deixa ele apresentar em 15 dias, porque reclamante é reclamante, pode apresentar quando quiser. Vamos supor que o tribunal não conheça essas duas, não analise essas duas questões iniciais aí de intempestividade e deserção. Então, a gente tem que falar do cerceamento, né? O que a gente vai falar? Bom, vamos colocar aqui, ó. Inicialmente, cabe expor que a reclamada, a parte ré, a gente vai colocar aqui, a reclamada
requereu a oitiva de uma testemunha na audiência de instrução, a qual foi indeferida pelo juiz, gerando o inconformismo que foi registrado em ata de audiência. Desta forma, em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal pelo juiz, ficou caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado não observou o devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Cerceamento. Da mesma maneira, o juiz violou o direito da ampla defesa e contraditório previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, pois é direito da parte ouvir as suas testemunhas, sob pena de nulidade processual. Ponto. Só falar, teve cerceamento, isso aí caracteriza cerceamento, nulidade processual. E aqui entra o pedido, que eu já falei para vocês. Qual que é o pedido que a gente faz sempre quando tiver um cerceamento de defesa? O pedido nada mais é do que requer seja acolhida a alegação de cerceamento de defesa para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno do processo ao juiz para oitiva das testemunhas e prolação de nova sentença. Ponto. Só isso. Então a gente pede, quando tem um cerceamento de defesa, a gente sempre tem que pedir, nulidade da sentença, volta o processo para o juiz para produzir as provas que eu quero. No caso aqui, é só testemunha, né? Se tivesse indeferimento de perícia, você falaria, testemunha e perícia, paia e prolação de nova sentença em seguida. Vamos deixar assim. Pronto. Ponto. Só isso. Então, muito tranquilo, muito sossegado. E aí nós vamos nas teses de mérito em si, que veja, a gente quer manter isso daqui, né? Essas 5 pedidos, foram 5 pedidos que o reclamante fez. Esses 5 pedidos, a gente vai abrir uma tese para cada um deles. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Premissa maior é o fato, o que a pessoa pediu e como foi julgado. Premissa menor é o porquê a sentença está correta. Conclusão, requer que a sentença seja mantida. Então vamos falar aqui, cada um deles, vamos falar aqui das diferenças salariais do piso salarial. Vou colocar assim, o reclamante pleiteou diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial estipulado para os funcionários em bares e restaurantes, conforme convenção coletiva firmada pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes, com o Sindicato dos Garçons e ajudantes em bares e restaurantes do Estado do Piauí, sendo que o pedido foi julgado improcedente. Ponto. A sentença merece ser mantida, pois esse aqui é o texto nosso. Assim como nós falamos na outra peça, no recurso, que a sentença merece ser reformada, que é isso que a gente quer no recurso, aqui não. Aqui a sentença merece ser mantida. Por quê? Por que a sentença aqui merece ser mantida? Por que o Renato não faz jus a essas diferenças do piso salarial do Sindicato dos Garçons e Ajudantes em Bares e Restaurantes? Por uma simples questão. Acordo e convenção coletiva são aplicadas apenas para aquelas partes. Quando nós falamos aqui, olha só, do Renato, o Renato ele está pedindo para aplicar a convenção dos sindicatos e bares, dos bares e restaurantes. Bom, empregador é um bar, um restaurante. Tô tranquilo. Que foi firmado com o Sindicato dos Garçons e Ajudantes. O Renato não é garçom, o Renato não é ajudante. Então, se o Renato não é garçom e o Renato não é ajudante, o Renato não pode ter essa convenção coletiva aplicada. É a mesma tese que caiu no último exame. No último exame, a peça falava que o Rafael Patrocínio era um vigia. Ele era vigia. Só que ele estava pleiteando diferenças salariais, diferenças de não sei o quê, a aplicação
da convenção coletiva dos vigilantes. E, porra, não falando na sala de aula. Vigia é vigia. Vigilante é vigilante. Tem segredo. Então, o cara vai ter direito a receber uma norma coletiva, os benefícios da norma coletiva? Não, a sentença merece ser mantida, pois a convenção coletiva juntada pelo reclamante em que se baseia o pedido não é aplicável para o próprio trabalhador, eis que desenvolvia a função de motorista. Ponto. Assim, não sendo garçom, não sendo garçom ou ajudante, resta inaplicável a convenção coletiva apresentada, pois de categoria diversa daquela que pertence o reclamante, conforme artigo 511 da CLT e súmula 374 do TST. Ponto. Pessoal aqui mandando umas perguntinhas, deixa eu abrir aqui, vamos ver. Se colocar inciso 1 e 2, tem problema? Artigo 611, porque era motorista, categoria diferenciada. Não caberia o artigo 511 da CLT? Exatamente esse, Edson, que nós colocamos. Tá? Exatamente esse. Então, artigo 511 da CLT e súmula 374 do TST. Beleza? Não é o artigo 611 e do recurso ordinário? Márcio, esse eu não entendi, do recurso ordinário, tá? Professor, é aquele lá do Diga. recurso ordinário que a gente tinha falado, que era intempestivo. Eu coloquei o artigo 84895, inciso 1º e 2º. Aí eu estava perguntando se tinha algum problema de citar os dois incisos. Tem, porque o inciso 2 não é de recurso ordinário que a gente está falando. A gente vai ver isso aí ainda nas aulas. É recurso ordinário, o inciso 2 é recurso ordinário das ações de competência originária. Então, não. Entendi. Tá? O artigo 611, ele fala que a convenção coletiva é aplicada a toda categoria, né? Mas tem o artigo 511 que é mais específico ainda. Você poderia colocar o 611, você só não pontuaria porque não estaria no gabarito, acredito eu. Beleza? Feito isso daqui, requer seja mantida a sentença. Ponto. Só isso. Horas extras. Horas extras. Professor, no remissivo, onde está? Vai estar provavelmente em categoria diferenciada. Piedade. Vai estar em categoria diferenciada. De novo aqui, ó. Horas extras. O reclamante pleiteou o pagamento extraordinário da duração de ida e volta para o trabalho, pois ele ficava com o carro da empresa, ficava sob sua guarda, e alegou que para o local de trabalho havia apenas 3 linhas diretas de ônibus com tarifa modal em cada horário, sendo o transporte insuficiente, sendo que o pedido foi julgado improcedente. Ponto. Por que a sentença merece ser mantida? Que me dá um nó, o Edson falou, que me dá um nó na cabeça, por exemplo, artigo entende-se com o tempo despendido da sua residência, tal. Súmula 90 não se aplica mais, Edson. Súmula 90 não se aplica mais. Dá uma olhada que está naquelas súmulas ultrapassadas. Beleza? Então, a sentença merece ser mantida. Dá uma olhadinha nas súmulas ultrapassadas. A sentença merece ser mantida, pois o tempo de deslocamento entre a residência do empregado e seu efetivo local de trabalho, deslocamento, e seu efetivo local de trabalho, bem como retorno, não é considerado como tempo à disposição, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Assim, indevidas as horas extras. Ponto. Requer seja mantida a sentença. Ponto. Salário in natura. O reclamante pleiteou salário in natura pelo uso do veículo do empregador que ficava com ele, só tirar o Renato, que ficava com o qual ficava. O reclamante pleiteou salário in natura pelo uso do veículo do empregador, uma vez que ficava com o veículo ao longo da semana útil, devendo deixá-lo na garagem do empregador durante o final de semana de folga e bem quando das férias, sendo que o pedido foi julgado
improcedente. Bom, a sentença merece ser mantida. Pois, por que que o carro não vai integrar aqui? Aquela regrinha básica que a gente tem de salário in natura. Porque o carro era uma ferramenta de trabalho. Então, como o carro era utilizado para o trabalho, ferramenta de trabalho, ele era para o trabalho e não pelo trabalho. E sendo para o trabalho, não possui natureza salarial. Então, a sentença merece ser mantida, pois o veículo utilizado pelo reclamante é considerado uma ferramenta de trabalho, sendo que o seu fornecimento ocorria para a prestação de serviços, portanto, natureza salarial, nos termos do artigo 458, parágrafo 2º da CLT. Requer seja mantida a sentença. Ponto. Integração das diárias para viagem. Vou colocar aqui diárias para viagem. Isso aqui já estão cansados de bater aí, já bateram muito nisso aqui, né? O reclamante pleiteou a integração, vou tirar esse negrito dos dois aqui, das diárias para viagem recebidas no valor de cada viagem ocorrida, relatando que ao longo da viagem, por 3 ocasiões, 3 vezes, sendo que o pedido foi julgado improcedente pelo juiz. Bom, a sentença merece ser mantida, pois as diárias para viagem não integram a remuneração do trabalhador, uma vez que não possuem natureza salarial, nos termos do artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Ponto. Assim, requer seja mantida a sentença. Ponto. E, por fim, a equiparação salarial. Professor, Diga. só uma dúvida. Naquela do salário in natura, era o artigo 458, parágrafo 2º, inciso 3º da Isso. CLT. Exato. Mesmo, né? Inciso 1, perdão. Ficou faltando aqui. Boa. Inciso 1. É o 3, professor. Inciso 1. Ficou faltando aqui. Perderia 0,10. Porra, cara. Perderia 0,10 na minha peça. E aí, a equiparação salarial. O reclamante pleiteou diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial com outro motorista, o qual inicialmente trabalhava como metro, mas por força de decisão do INSS, por limitação física, teve sua função alterada quando percebia R$ 2.000 mensais, sendo que o juiz julgou o pedido improcedente. Ponto. A sentença merece ser mantida, pois o paradigma indicado pelo reclamante era um empregado que foi reabilitado pelo INSS em razão da necessidade, em razão da sua limitação física. Bom, nos termos do artigo 461, parágrafo 4º da CLT, o trabalhador readaptado na função pelo INSS não pode ser utilizado como paradigma, motivo pelo qual não cabe o pedido de equiparação salarial no presente caso. Ponto. Requer seja mantida a sentença. Ponto. Acabou. Conclusão. Fechamos com a conclusão básica. Qual que é a conclusão básica nossa? Diante do exposto, requer que o recurso ordinário, aqui a gente sempre se remete ao recurso ordinário que a gente está contrarrazoando, que o recurso ordinário do reclamante não seja conhecido. Ponto. Sendo que, se for a necessidade, de existir necessidade de acolhimento da nulidade arguida de cerceamento de defesa, com o retorno do processo para o juiz para produzir as provas requeridas. E por fim, caso afastado o cerceamento, que o recurso
ordinário não seja provido. Recurso ordinário não seja provido, conforme fundamentação acima. Ponto. Termos em que... Ó, dá para copiar lá de cima. Termos em que pede deferimento, local data, advogado, OAB. E assim fechamos de forma perfeita a nossa peça. Então, olha só, senhores. Uma contra-razões perfeita, simples, fácil, rápida, não tem copiar. Não tem segredo aqui, não tem segredo para vocês fazerem essa peça. Já estou mandando aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Calma, só um segundinho. Pera só um segundinho. Só vou fazer um negócio aqui. Eu já vou mandar para vocês a peça aqui. Mandar aqui, colar, e aqui, colar, mandando em um, mandando em outro. Ponto. Diga lá, doutor. Professor, assim, eu posso, até para otimizar o tempo, eu posso tirar do texto o artigo, escrever embaixo, base legal, artigo tal. Não, você tem que escrever exatamente como eu falei que tem que escrever, do jeito que eu coloquei aqui nesse texto. Ah, tá. Tem que ser incorreto do texto. Isso. Ok, obrigado. Beleza. Certo, senhores? E assim finalizamos mais uma peça, muito tranquilo, muito sossegado, sem estresse. Amanhã, quem for para o presencial, fazendo favor, lembrar que amanhã, 9 horas, nós temos aula. E aí a gente se encontra amanhã de manhã. Semana que vem eu vou pedir para marcar mais algumas aulas com vocês para tentar abranger mais peças possíveis. E eu passo tudo certinho, os horários, as datas, tudo para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Grande abraço para vocês, senhores. Boa noite. Até mais e até amanhã, que eu tenho ainda uma reunião agora às 19 horas. Tá Tchau, tchau. certo. Um abraço.